Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Presidentes das Comissões, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os restantes deputados. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, falou-nos das âncoras da política externa e são âncoras que nós partilhamos e reafirmou depois serem fortemente multilateralistas, onde nós também nos revemos. E é por isso que achamos que esta nota explicativa que acompanha a proposta de Orçamento de Estado e que nos foi enviada reforça aquilo que é o elefante na sala com o qual a política externa portuguesa se tem vindo a deparar nos últimos anos. Portanto, como sublinha o texto que está nesta nota explicativa, nós devemos e bem continuar os nossos esforços no âmbito daquilo que é a bússola estratégica no âmbito da União Europeia, daquilo que também é o caso do novo conceito estratégico do âmbito da NATO. E aqui é que começa a estar o problema, Sr. Ministro, porque nós não podemos, à segunda-feira, afirmar o nosso compromisso com a União Europeia e com a bússola estratégica, à terça-feira, afirmar o nosso compromisso com o conceito estratégico da NATO, com o documento e com a NATO e com os parceiros transatlânticos da Aliança, e depois, à quarta-feira, termos na política diplomática e vou citar aquilo que está na nota explicativa, e, portanto, à quarta-feira defender o aprofundamento dos laços políticos, económicos e sociais com a China. E aqui isto começa a ficar um equilíbrio muito difícil. Não só com a China, mas depois a nota explicativa também se alonga sobre as especificidades da ameaça russa, no âmbito da participação de Portugal na NATO, sobre os esforços de adaptação ao combate à guerra híbrida, aos perigos da cibersegurança. Depois refere e bem, como também já disse, o novo conceito estratégico de junho. Mas depois a nota explicativa faz de conta que o parágrafo 13 do conceito não existe. E eu vou citar o que é o parágrafo 13 do conceito, onde diz que as ambições expressas e a política coerciva da República Popular da China desafiam os nossos interesses, segurança e valores. E o mesmo documento, mais abaixo, reafirma que a China continua a usar a sua alavancagem económica para criar dependências estratégicas para aumentar a sua influência, subvertendo uma ordem internacional baseada em regras. E é isto que acho que todos devemos compreender, Sr. Ministro, que continuar a mesma política externa que temos seguido até agora é, obviamente, colocar em uma subversão desta mesma ordem internacional que até agora a política externa, e Portugal muito bem, tem defendido. E quanto mais tarde começarmos a repensar tudo isto ou a vacilar, mais depois caro vamos ter que pagar. Quanto mais tarde reagirmos, mais caro vamos pagar os custos disto. Portanto, achamos que não devemos subverter, obviamente, o nosso alinhamento estratégico multilateral por via da nossa política bilateral. O equilíbrio tem que ser mesmo bem feito. E é no âmbito desta relação, e voltando à questão, também especificando aqui na questão da relação com a China, que vou voltar a fazer uma pergunta que fizemos no anterior processo de Orçamento de Estado, que é como é que pretende desenvolver uma estratégia de desacoplamento da China à luz de todas as orientações estratégicas que o Governo português acordou, tem assinado e tem reafirmado, nomeadamente com os aliados e parceiros, no âmbito da União Europeia e da NATO. Portanto, e como é que o Governo pode continuar a insistir no aprofundamento de laços políticos e económicos num país que se encontra nos antípodas de toda a ordem internacional liberal, assente nos documentos que já tive a referir e que apresentam uma ameaça concreta à estabilidade, não só daquilo que são as democracias, como também da economia mundial, onde também temos que, enquanto país, estar a funcionar. E depois uma pergunta muito específica, isto já é o terceiro projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresenta na Assembleia da República, se está o Governo ou não disposto a reavaliar ou a anular os acordos de extradição que temos com a China e com Hong Kong. Somos o único país da União que mantém estes acordos com a China e com Hong Kong. Sobretudo à luz do recente acórdão de 6 de outubro do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que foi unânime em dizer que qualquer extradição de um cidadão chinês implica sempre o risco de tortura, o que nos responsabiliza, obviamente, a nós, enquanto país, quando acontecer algo em termos de uma extradição. E quando sabemos, obviamente, que a China é um país que persegue, e sobretudo por via do caso das esquadras informais, que nós trouxemos o tema em Portugal, mas já tem sido visto no Reino Unido, nos Países Baixos, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Austrália, na Hungria, no Canadá, e inclusive em Portugal parece que já está então a desenvolver-se um processo noticiável. Portanto,
Para começar, seriam estas 3 perguntas, obviamente focado naquilo que é a nossa relação com a China. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. A palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para responder. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Registro com satisfação o alinhamento genérico com as principais linhas de orientação da nossa política externa. Fez referência inicialmente à bússola estratégica e ao conceito estratégico. Eu não vejo pontos de contradição entre esses 2 documentos. Assinamos os 2 documentos e estamos perfeitamente confortáveis com ambos e parece-me que os 2 documentos estão confortáveis entre si. E, portanto, já são poucos dias da semana que sobram. A quarta-feira que referiu faz referência ao parágrafo no conceito estratégico que identifica a China como sendo um desafio em matéria de interesses e valores. E nós somos signatários do conceito estratégico, alinhamos no conceito estratégico, nós contribuímos para a redação e finalização do conceito estratégico. E, portanto, esse parágrafo também nos diz respeito plenamente, sem nenhuma reserva. Ora, isso não quer dizer que nós não tenhamos uma relação secular com a China. Temos uma relação que tem 5 séculos, que teve altos e baixos, evidentemente, mas que existe e que nos dá um lastro para o diálogo com a China que outros não têm. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o trabalho da diplomacia reside precisamente em superar o tipo de dificuldades que identifica. É evidente que em qualquer matéria em que consideremos que a China representa uma ameaça à nossa segurança, será tratado devidamente. Daí termos mecanismos de triagem para investimentos que são feitos, e nomeadamente investimentos em setores estratégicos da nossa economia e, nesse sentido, estamos muito confortáveis com os mecanismos que foram sendo desenvolvidos no âmbito da União Europeia e que nos permite, em simultâneo, dialogar com a China nas matérias que temos em comum. E aqui há um aspecto que é importante ter em conta, que a China é uma realidade incontornável do mundo em que vivemos. E é assim hoje, não deixará de ser assim amanhã. Nós temos de lidar com a China e já percebi que neste hemiciclo há quem goste mais de lidar com a China e quem goste menos de lidar com a China. Todos nós vamos ter de lidar com esta realidade. E nós olhamos para isto sem estados de alma. Nós lidamos com a China, com certeza, aproveitamos a existência deste lastro que nós temos de uma relação secular, multissecular com a China e procuramos que os nossos interesses sejam devidamente defendidos nesse quadro. O acordo de extradição, é preciso perceber o que é um acordo de extradição. Não é uma ordem automática para extraditar quem quer que seja, bastante para isso um pedido da outra parte. Um acordo de extradição é simplesmente um mecanismo diplomático que existe para facilitar um processo que passa necessariamente pelo crivo dos tribunais portugueses. Havendo, e não há neste momento nenhum pedido de extradição, mas havendo um pedido de extradição, o Tribunal Português olha para o caso, olha para a jurisprudência, incluindo, presumo eu, jurisprudência internacional, e toma as suas decisões em relação àquilo que é esse caso. E temos a separação de poderes. Eu não posso dizer exatamente o que poderá ser a decisão de um Tribunal Português num determinado caso. Neste momento, de qualquer maneira, seria hipotético, porque não existe nenhum caso em curso, mas passa pelos nossos tribunais, que são soberanos na sua tomada de decisão. Não havendo acordo de extradição, poderíamos cancelar o acordo de extradição. Mas existe também a cooperação, os acordos de cooperação judiciária. Temos o caso, aliás, bem conhecido, do Dr. João Rendeiro, que foi para a África do Sul, país com o qual não temos acordo de extradição e, no entanto, enfrentava a iminência de ser extraditado para Portugal, porque há um acordo de cooperação judiciária internacional, do qual Portugal é signatário e a África do Sul também. Portanto, há outros mecanismos e não nos parece útil deixar
de termos este acordo de extradição, que, como digo, não tem sido particularmente utilizado e não tem nenhum pedido de extradição em curso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, teve a certa altura aí uma frase que me deixou assim um pouco preocupado, mas penso que não terá sido que quis dizer, mas a ideia que transpareceu é que a certa altura os interesses económicos se sobrepunham àquilo que são questões de direitos humanos, mas acho que não foi por aí que queria ir, porque isso seria bastante preocupante. Nós, normalmente, liberais, é que somos acusados de pôr a economia à frente de tudo, e neste caso não é mesmo o que acontece. Mas vamos então falar de economia, exatamente por causa da questão da China e porque não, os direitos humanos não podem ficar abaixo daquilo que são os interesses económicos, e sim, a China é incontornável, mas existe todo o resto do mundo. E quando temos um regime que está cada vez mais autoritário, temos mesmo que olhar para o resto do mundo. Por isso é que nós somos muito defensores, no âmbito da União Europeia, os acordos com o Mercosul e com a Austrália devem ser aprofundados, e sobretudo também a questão com os Estados Unidos. Obviamente, na questão dos Estados Unidos, existe obviamente uma viragem proteccionista nos últimos anos, como foi a questão do Inflation Reduction Act, inclusive é com a França a querer pôr umas tarifas e reagir contra os Estados Unidos. Portanto, eu deixava aqui uma pergunta, no âmbito destas tensões que estão a existir, se apoia o discurso de retaliação que a França está a ter com os Estados Unidos, ou se lutará por uma solução negociada no âmbito da União Europeia para aprofundarmos novamente aquilo que é a relação com os Estados Unidos. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E não sei exatamente a que frase se refere da minha anterior intervenção, mas é evidente que em nenhum momento gostaria de sugerir que interesses económicos devem sobrepor direitos humanos. Confesso aqui alguma dificuldade por não conhecer exatamente qual é a postura da França em relação aos Estados Unidos a que se está a referir. De todas as formas, também não me revejo como tendo a responsabilidade de corresponder ou responder pela política externa francesa ou qualquer interpretação sobre a política externa francesa. A nossa posição é perfeitamente transparente. Nós somos, dentro da União Europeia, um dos países que mais pugna pela relação transatlântica. Até pela nossa posição geográfica, que tem um reflexo inevitável na nossa política externa. Daí concordar plenamente no que diz sobre Mercosul, também sobre a Austrália, mas no que toca aos Estados Unidos, nós encorajamos a Comissão Europeia a aprofundar o trabalho que está a fazer no âmbito da Comissão que trabalha sobre comércio e tecnologia. Nós temos esperança de que haverá um momento em que seja possível ter um acordo comercial com a União Europeia, com os Estados Unidos, do mesmo modo que temos com algumas outras partes do mundo. Como me diz, não parece ser propício neste momento a uma conclusão a esse respeito, mas nós estaremos plenamente empenhados, havendo circunstâncias que o permitam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser rápido. Tinha aqui dois temas. Um ainda tem a ver com as tais âncoras estratégicas da diplomacia e no âmbito da CPLP. Obviamente que aí também estamos muito alinhados e queremos e apoiamos sempre os esforços de abertura da circulação de bens, pessoas no espaço da CPLP. Qualquer cidadão do espaço da CPLP deve poder ter as suas oportunidades em Portugal e estar cá a fazer a sua vida, seja ela profissional, académica, cultural, daquilo que for a sua escolha. Mas depois, obviamente, lá estamos outra vez aqui a questão dos direitos humanos a sobrepor-se àquilo que não pode ser uma realpolitik que fecha os olhos às vezes a certas coisas e estamos preocupados com aquilo que tem sido o rumo de Angola e, portanto, gostaria de perguntar muito rapidamente em que ponto vai o acordo de facilitação de investimentos com Angola e quando teremos acesso a informação sobre os seus contornos concretos. Queria rapidamente ir a outro tema que tem a ver com os serviços periféricos do Ministério. O Sr. Ministro quando falou dos serviços consulares, falou de 3 linhas de ação, um deles o consulado virtual e depois então o aumento dos funcionários, mais 249, 222 efetivos periféricos, a questão de atualizar as grelhas salariais, o novo mecanismo de atualização cambial, 6% de aumento, tudo isso nos preocupa e concordamos todos com isto e tem que ser feito, mas tem que ser feito de uma vez por todas. E a questão, ainda há pouco tempo, os funcionários ameaçaram com uma greve,
por ocasião das visitas do Sr. Presidente da República. O Ministério foi ter com eles, falou com eles, conseguiu que essa greve não decorresse quando foi as visitas do Sr. Presidente da República, e está outra vez a questão da greve. Porque, de facto, e este problema se calhar já não é só do Sr. Ministro, já vem de outros ministros anteriores, todos estes temas, ao longo dos últimos anos, eles são conhecidos. Portanto, isto começa a ser estrutural e não uma questão conjuntural. Portanto, Sr. Ministro, taxativamente consegue ter, em termos de calendário, uma solução para aquilo que são os funcionários dos serviços periféricos e dos consulados, para de uma vez por todas, e que de facto não trate todos por igual, porque ainda por cima, vamos só à questão da inflação agora, quer dizer, é muito diferente de uma pessoa que está em São Francisco, em Moscovo, em Lisboa não, Abu Dhabi e por aí fora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe de 1 minuto e 16. Faça o Sr. Ministro. Muito obrigado. Deixo logo uma primeira palavra para referir a abertura da Iniciativa Liberal à mobilidade de pessoas e de bens no espaço da CPLP, que saudamos. Em relação à questão de Angola, eu posso apenas comprometer-me a entregar nos próximos dias a resposta, porque não tenho à mão, sobre os trabalhos no âmbito do Acordo de Facilitação de Investimentos. No que diz respeito aos serviços periféricos, o aumento dos funcionários, o Sr. Deputado faz uma referência que é importante. Diz que isto é uma questão estrutural, não é ocasional. Efetivamente, nós chegamos a um momento em que o modelo anterior precisa de ser repensado e estamos a fazer esse trabalho. Mas exatamente por ser um trabalho estrutural, não há uma varinha mágica rápida que de uma vez por todas resolva o problema. Temos 3 linhas de ação que estamos a levar a cabo. A questão da virtualização dos serviços, digitalização, portanto, a questão do aumento do número de funcionários que referiu e a questão da valorização das remunerações, que varia de sítio para sítio, de acordo com as circunstâncias locais. Em relação ao segundo, portanto, estamos num processo de recrutamento e esse recrutamento não é feito em simultâneo para os 249, mas pelo menos 133 ocorrerão antes do final deste ano, portanto, para entrar em funções já na primeira parte do ano de 2023 e ao longo do ano de 2023 os restantes também entrarão em funções. Aumenta-se, portanto, o número. Em relação à grelha salarial, é um trabalho que está em curso com o Ministério das Finanças e antes do final do ano teremos esse trabalho consolidado com das Finanças, mas também com o sindicato, para que 2023 tenha outras condições. Obrigado.